Olá, gente, seja bem-vindo à nossa disciplina de gestão de pessoas. Nós estamos aqui já há um tempo, já estamos no final do nosso curso, faltando apenas 4 disciplinas para se concluir. Depois dessa, faltam ainda 3 disciplinas. E essa ela tem um cunho administrativo, ela tem um cunho voltado para a liderança, tantas outras também terão esse cunho voltado mais para a liderança. E, inclusive, nós decidimos colocar gestão de pessoas pela importância que a gestão de pessoas tem para toda e qualquer organização, inclusive na questão da igreja. O investimento em equipe tem o potencial de fazer com que pessoas trabalhem de forma mais satisfeitas, engajadas, mais produtivas dentro de qualquer organização e, inclusive, impactando positivamente para o atingimento das metas e o futuro dessa instituição. E apesar de a gestão de pessoas ser uma disciplina voltada para a empresa, ela também pode ser aplicada dentro da questão da igreja, porque a igreja ela trabalha com pessoas e ela é uma organização do terceiro setor, ou seja, uma instituição pública de direito privado, e ela trabalha exclusivamente com pessoas. Então, nesse caso, a disciplina de gestão de pessoas ela é de suma importância também para a igreja, e é isso que nós vamos estar estudando a partir de agora. Falar de gestão de pessoas para a igreja não significa que estamos falando apenas de meras ações simples como trazer pessoas para um jantar de casais, fazer um churrasco com os homens, levar a mocidade para um retiro, embora todas essas coisas façam parte de um projeto. Mas estamos falando em conduzir pessoas, educá-las e treiná-las nas bases corretas dos princípios bíblicos para que possam crescer com sabedoria e produtividade no reino de Deus. A gestão de pessoas promove práticas indispensáveis para conseguir crescer o ministério de forma consistente, aproveitar os talentos e direcionar o trabalho na área de recursos humanos e garantir melhores resultados para a organização. Esse material que está em suas mãos reúne práticas e habilidades que podem te ajudar a investigar, sanar, mensurar e promover meios e atitudes em liderança voltada para a gestão de equipes que podem revolucionar o ministério, seja ele em andamento ou em fase inicial. Entende-se que o pastor não deve ser apenas um pastor teólogo na igreja, um pregador de púlpito, mas um gestor de pessoas, um líder de projetos e um entusiasta dos estudos e pesquisas no campo de liderança. E, enfim, aproveita a disciplina e bons estudos. Vamos ver agora o que vem a ser a gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? Há um ditado que diz: pessoas talentosas, engajadas no lugar errado é como um carro no meio do mar. Não adianta ter dons, talentos e ser mal engajado ou engajado em lugar nenhum. A gestão de pessoas é a área responsável por administrar os recursos humanos das instituições. Essa gestão utiliza técnicas de recursos humanos para conciliar os objetivos e talentos dos membros com as metas da instituição. Para isso, é necessário que os envolvidos na gestão estejam em sintonia com as equipes e identifiquem os perfis mais adequados à cultura para focar em ações de engajamento, desenvolvimento e motivação dos mesmos. Ações estas que devem ser e estar alinhadas com o planejamento estratégico da igreja. Quando em uma instituição os membros estão desengajados ou despreparados para as devidas funções ministeriais que lhes são propostas, ocorrerá ali o que na logística de empreendedorismo chamamos de vadiagem operacional, que consiste em muitos oficiais sem desenvolver as funções que lhes foram confiadas, acarretando prejuízos e problemas para a organização. Por isso, é de suma importância que o líder, como gestor de pessoas, juntamente com sua equipe de auxiliares bem treinados, possam dar seguimento ao treinamento de novos oficiais que tenham maturidade para o chamado engajamento de equipes, que resulta na pessoa certa, para a função certa e na hora certa. Muitas igrejas têm cometido certos deslizes para a administração, simplesmente pelo fato de dar cargos a membros por influência ou amizade.
ou ainda porque vê naquele membro certa habilidade com a Bíblia ou com a oratória. Porém, no que tange à liderança eclesiástica, sabemos que essas coisas não podem servir de única bússola para se observar um futuro líder. Mas existem outras mais importantes, tais como a ética, a eficiência, a amplitude da visão e a submissão. A ética. Esse deve ser o primeiro tópico a ser buscado como norte para a nomeação de alguém a determinado cargo, e isso deve ser buscado com muito sigilo e sem o candidato saber que está sendo avaliado. Pois, se perceber, ocorre o risco de quebrar o princípio da própria ética, camuflando seus sentimentos e atitudes a fim de ser aprovado. A ética é quem você é quando ninguém está te vendo. Ela está direcionada à sua conduta diante de situações conflitantes e mexe com suas estruturas diante de decisões que vão contra seus desejos e vontades. Quando falamos em ética, estamos nos referindo a temas como integridade, moralidade e temor a Deus, sendo esse o primeiro e maior norteador da conduta a ser buscada em alguém que deseja ou que desejamos consagrar ou nomear. A eficiência. A eficiência está ligada às práticas e habilidades desenvolvidas pelo candidato no decorrer de sua história e não apenas no período do teste. Um obreiro eficiente é aquele que não espera alguém mandar, mas vê determinada necessidade e age dentro do princípio da ética para resolver conflitos, acalmar corações, apagar incêndios e fazer o reino andar. O princípio da eficiência está intrinsecamente ligado aos 5 princípios da administração descrito na Constituição Federal de 1988, no artigo 37. Porém, está inserida também na Palavra de Deus em diversos textos, tais como 1 Coríntios 15, 59, Lucas 17, de 7 a 10, Jeremias 48, 10, Eclesiastes 9, 10 e em tantos outros. Não dá para assumir qualquer cargo eclesiástico sem ser dotado dessa virtude, pois não tem coisa pior para uma gestão do que um oficial fraudulento, que na frente da liderança se mostra de um jeito, porém por trás se mostra de outro, sendo omisso aos pecados cometidos pelos membros da equipe, agindo de forma procrastinatória e desviando-se de suas responsabilidades fundamentais. A amplitude na visão. Alguém que deseja um cargo de liderança precisa enxergar com os olhos administrativos, mas também com os olhos espirituais. Precisa ser dono de uma ampla visão de mundo e de si mesmo. Alguém crítico, apoiado em conhecimento científico, social, cultural e espiritual, que foram ensinados no decorrer da sua história eclesiástica e que vão além do ambiente da sua formação. A igreja viveu uma idade conhecida como Idade das Trevas porque homens truculentos com uma visão ambiciosa acabaram, em nome de coisas podres e desejos luxuriosos, escravizando civilizações inteiras durante 12 séculos. Se desejamos montar uma equipe de líderes fortes, precisamos observar primeiro a ética dessa pessoa, o nível de eficiência que ela desenvolve e a visão de mundo e de si mesmo que cada um tem, para que possamos somar conteúdos e fazer expandir o reino de Deus com segurança e autonomia. A submissão. A liderança e a administração não têm espaço para insubmissos, entendendo que a administração é desenvolvida no processo de cumprir ordens e protocolos estabelecidos pelo superior hierárquico a fim de desenvolver projetos e programas com os recursos disponíveis. Isso é princípio estabelecido em todas as escalas da liderança. E se em algum lugar a insubmissão tomar conta, esse lugar estará em ruínas em pouco tempo, pois onde reina a insubmissão, reinará também o fracasso. Com tudo isso que falamos aqui, entendemos que a gestão de pessoas tem seus objetivos a serem alcançados por toda a organização e é sobre esse assunto que falaremos a partir de agora. Mas antes quero deixar aqui as principais atividades desenvolvidas pela gestão de pessoas, que compreende em prover, engajar, manter, desenvolver e monitorar pessoas em um projeto definido e em um tempo determinado. O processo de provisão é o meio pelo qual o gestor seleciona pessoas do rebanho para ser colocado a funcionar em um determinado projeto ou programa. Essa provisão pode ser interna ou externa. Interna,
quando advém dos próprios membros da organização, e externa, quando é buscado de fora da organização ou até mesmo de fora do ambiente da fé. Um bom exemplo disso é quando Jesus, para promover a ceia, enviou discípulos à casa de um certo homem, através do qual deveria adquirir um local para a cerimônia. Esse processo de provisão foi realizado externamente, pois ali foi usado um homem que não fazia parte dos discípulos, mas era alguém disponível e com os recursos apropriados. No caso da provisão interna, um bom exemplo é quando o obreiro é destituído do cargo e precisa de outro para assumir o seu lugar. Nesse caso, o gestor procurará, dentro dos membros fiéis, alguém que esteja na brecha para algo do tipo. Daí será feita uma convocação para que sejam engajados os membros certos nos ofícios desejáveis. Às vezes, alguém chega de outro ministério com o desejo de ser engajado na equipe ou, às vezes, até mesmo na própria gestão. Como o gestor pode agir nesse caso? Primeiramente, ele deve inseri-lo no programa de integração social, enviando um servo da equipe para acompanhar de forma mais precisa esse candidato. Depois desse passo, o candidato passará pelo discipulado da organização para alinhamento de ideias. Não menos importante é observar se esse candidato é eficiente e carrega os requisitos básicos no que tange à ética e se tem funcionalidade operacional compatível ao cargo que deseja assumir. Se já assimilou e está de acordo com a missão, visão e valores da organização e se é alguém submisso, passando por esses princípios básicos de gestão, não há problema algum em envolvê-lo na equipe. Uma observação: a missão, a visão e os valores da instituição devem ser levados a sério por todos os que compõem a gestão, e quem não estiver alinhado na mesma direção não pode ser indicado nem engajado na equipe. Caso contrário, a gestão fracassará. O processo de engajamento, como é que ele acontece? O processo de engajamento é o meio pelo qual a organização nutre seus candidatos com condições teóricas e práticas para desenvolverem as habilidades necessárias no ofício que lhes serão propostos. Engajar não é apenas colocar ele no lugar de operacionalidade, mas enxergar nele as práticas e habilidades que lhes serão necessárias nas ações do dia a dia ministerial, dentro do projeto ou programa proposto. Não existe engajamento sem treinamento adequado. O pior erro de um gestor é enviar alguém despreparado para desenvolver ações que exigem preparo. Um certo exemplo disso é o de Ahimaás, o corredor apressado, que está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 18, do versículo 19 até o versículo 23, que você pode ler na sua Bíblia e depois volta para cá para a gente refletir. No desejo de ser útil, Ahimaás quis ir dar notícia a Davi sobre a morte de Absalão. Mas como era uma situação delicada, Joabe preferiu que o etíope fosse dar aquela notícia. Mas como Ahimaás insistiu em ir também, ele o permitiu. Ahimaás saiu na frente e correu mais que o etíope, porém não tinha a preparação certa para aquela missão. Já o etíope tinha. No momento de desenvolver a missão, Ahimaás ficou envergonhado. Muitas pessoas, por estarem despreparadas e não terem sido engajadas de forma correta, acabaram sendo envergonhadas e às vezes até esmagadas pelos inimigos, porque estavam no lugar certo, na hora certa, mas despreparado. Engajar é preparar de forma correta a pessoa certa para a missão certa e na hora certa. Já no que tange ao processo de mantimento, manter pessoas nos lugares designados é um desafio para qualquer gestor. E isso devido ao fato que as pessoas em uma organização, em sua maioria, são volúveis e seus comportamentos mudam em instantes. Grande parte dos discípulos em um grande projeto desistem logo nos primeiros desafios e outros se frustram e empurram com a barriga. Haja visto que a obra de Deus é uma guerra constante e precisa que as pessoas estejam sempre motivadas, e para isso é necessário um líder habilidoso no que tange às questões humanas, ou seja, espirituais, emocionais e fisiológicas. Para manter as pessoas nos lugares designados, precisa-se de um empenho no que tange à consolidação de ofício. Isso vai exigir do gestor também encontros individuais com os discípulos e outros por categorias, e ainda o macroencontro com todos os envolvidos, a fim de eliminar o desânimo, investir nas equipes e ajudá-los a melhorar o desempenho. E o que fazer com o turnover? E o que é turnover? Primeiramente, vamos definir o que é turnover.
Para Mariana Dias, em 2023, turnover consiste na entrada e saída de pessoas de uma organização ou de um projeto dentro da própria organização. Isso pode acontecer por diversos fatores, como insatisfação, falta de capacidade, falta de treinamento ou porque não era o que a pessoa queria fazer. Pois bem, se o índice de turnover da instituição for alto, isso indica que a organização está falhando em alguma área, seja no processo de provisão, engajamento, manutenção, desenvolvimento ou monitoração. O processo de desenvolvimento. Esse processo está diretamente ligado ao treinamento contínuo dentro de uma organização, proporcionando oportunidades de crescimento aos membros envolvidos. Um ministério que investe e dá oportunidade de crescimento aos que fazem parte integrante dele, terá sempre pessoas interessadas em crescer ministerialmente. Para esse fim, a organização deve contar com cursos de capacitação continuada, programa de treinamento, escola de crescimento e outros fatores que contribuem para o crescimento e o engajamento de pessoas. O gestor precisa ser alguém que ame estudar e inspirar o estudo aos liderados. Lembre-se, mente desocupada transforma-se em oficina das trevas e quartel-general de Satanás. Pois, se a mente de alguém fica vazia de objetivos e metas virtuosas, ela se abrirá para muitas besteiras e desconstrutivas coisas da vida. Isso diz lá no livro de Filipenses, capítulo 4, 19, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se algum louvor existe, se alguma virtude há, então é nisso que se deve ocupar a nossa cabeça. E na outra aula falaremos sobre os objetivos da gestão de pessoas. Espero que você tenha apreciado a aula e até lá.